Você já reparou que, quando falam de civilizações perdidas, sempre mencionam o Egito, os Maias, os Incas, mas nunca o que está debaixo da nossa Amazônia? Não é por acaso. Existe um silêncio coordenado sobre estruturas monumentais identificadas por satélite na região de Santarém, no Pará, que desafiam tudo o que nos ensinaram sobre a pré-história brasileira. Essas formações geométricas perfeitas, escondidas sob a floresta fechada, sugerem uma engenharia avançada que não deveria existir há milhares de anos em solo brasileiro. O que você está prestes a descobrir não é teoria da conspiração barata. São dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Relatos de geólogos que perderam financiamento da noite para o dia. E fragmentos físicos de cerâmica com símbolos que nenhum especialista consegue decifrar. Estamos falando de evidências concretas que questionam a narrativa oficial sobre quem realmente habitou a Amazônia antes dos europeus chegarem. Ao final desta investigação, você vai entender por que o governo brasileiro bloqueia sistematicamente o acesso de pesquisadores estrangeiros a determinadas áreas do Pará. Vai conhecer os nomes dos cientistas que tentaram falar e foram silenciados por meios burocráticos. E vai ver, com seus próprios olhos, as imagens de satélite que mostram o que está enterrado sob a mata, esperando para reescrever nossa história. Como você acha que essas estruturas foram construídas há tanto tempo sem tecnologia moderna? E por que será que ninguém quer investigar a fundo? Escreva nos comentários o que você pensa sobre esse silêncio. Veja bem, a história oficial sempre nos contou que a Amazônia era habitada por tribos pequenas e dispersas, povos simples que viviam da caça e da coleta. Diziam que o solo pobre da floresta tropical nunca permitiu o desenvolvimento de grandes civilizações. Ensinaram nas escolas que os únicos monumentos pré-colombianos dignos de nota estavam no México e no Peru. Mas essa narrativa começou a rachar no ano de 2024, quando o INPE divulgou imagens de estruturas geométricas gigantescas sob a copa das árvores. O que ninguém te contou é que essas imagens existem desde 2018. Ficaram guardadas em servidores internos por 6 anos. Quando vazaram para a comunidade científica internacional, a reação do governo foi imediata. Classificar a área como zona de preservação ambiental com acesso altamente restrito. Legal a preocupação com o meio ambiente, não é? Só que essa mesma área tinha sido liberada para exploração madeireira até 2017. A mudança repentina de status aconteceu exatamente 3 semanas depois que um geólogo da Universidade Federal do Pará, Dr. Marcelo Tavares, publicou medições preliminares de uma estrutura identificada a 40 quilômetros de Santarém. As medições indicavam ângulos de 90 graus perfeitos em uma formação rochosa, coberta por vegetação. Tavares descreveu paredes de pedra cortada com precisão, que não batiam com técnicas indígenas conhecidas. Um mês depois da publicação, o financiamento federal do laboratório dele foi cortado sob a alegação de reestruturação orçamentária. Tavares não foi o primeiro. Em 2012, a arqueóloga Denise Chan, da Universidade Federal do Pará, liderava o projeto Geoglifos da Amazônia. Ela documentou mais de 500 estruturas de terra no Acre e no Pará, algumas com mais de 2.000 anos.
Denise falava abertamente sobre a possibilidade de encontrar estruturas de pedra mais elaboradas na região de Santarém. Ela morreu em 2018, aos 53 anos, de causas naturais, segundo o atestado oficial. Mas o que poucos sabem é que Denise havia solicitado autorização para escavações em 3 pontos específicos próximos à Alter do Chão. A autorização nunca saiu do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Os documentos dela, incluindo mapas detalhados dos pontos de interesse, desapareceram do arquivo da universidade após sua morte. Um assistente de pesquisa que trabalhou com ela, Rodrigo Menezes, tentou localizar os arquivos digitais em 2019. Foi informado de que os servidores haviam sido reformatados por questões de segurança. Agora, vamos falar das imagens de satélite que você nunca viu na televisão. Em 2022, uma equipe de pesquisadores finlandeses, usando tecnologia LIDAR, conseguiu penetrar a cobertura vegetal da Amazônia e mapear o solo com precisão milimétrica. LIDAR funciona disparando feixes de laser de um avião ou satélite, e o retorno desses feixes revela a topografia exata do terreno. Mesmo sob árvores de 40 metros de altura, a tecnologia foi desenvolvida originalmente para fins militares. Os finlandeses identificaram 24 geométricas em uma área de apenas 0,1% da Amazônia. Extrapolando esses dados para toda a floresta, estaríamos falando de dezenas de milhares de estruturas artificiais. Mas o dado mais perturbador apareceu em uma área próxima ao rio Tapajós, afluente do Amazonas que corta Santarém. Lá, o LIDAR detectou 3 formações em formato piramidal escalonado, com bases de aproximadamente 100 metros de lado. As pirâmides aparecem nas imagens como elevações artificiais, cobertas por terra e vegetação, mas com geometria precisa demais para ser obra da natureza. A inclinação das faces é constante em todos os lados. O alinhamento entre as 3 estruturas forma um triângulo quase perfeito, com distâncias proporcionais entre elas. Um dos pesquisadores finlandeses, Dr. Jani Heikkilä, declarou em entrevista à revista Science que a semelhança com complexos piramidais mesoamericanos é perturbadora. Heikkilä tentou organizar uma expedição ao local em 2023. Solicitou permissão ao Ministério da Ciência e Tecnologia brasileiro. A resposta veio 4 meses depois. Indeferido por questões de segurança ambiental e ausência de parceria institucional brasileira. Heikkilä então procurou Eduardo Neves, arqueólogo da USP e um dos maiores especialistas em Amazônia pré-colombiana do Brasil. Neves mostrou interesse, mas condicionou sua participação à aprovação do IPHAN. O pedido conjunto foi protocolado em agosto de 2023. Até novembro de 2025, não houve resposta oficial. Heikkilä desistiu do projeto e redirecionou seus recursos para pesquisas na Indonésia. Em e-mail vazado para colegas, ele escreveu: "É evidente que não querem que exploremos aquela área. As razões permanecem obscuras, mas a resistência burocrática é clara demais para ser coincidência." Enquanto isso, ribeirinhos da região de Santarém têm suas próprias histórias. Seu João Pereira, de 72 anos, pescador aposentado que mora em Alter do Chão, conta que seu avô falava de cidades de pedra dentro da mata. João nunca viu pessoalmente, mas conheceu gente que visitou os locais antes da área ser fechada. Segundo ele, existiam paredes de blocos grandes, encaixados sem argamassa, cobertas de musgo e trepadeiras. Meu avô dizia que os antigos construíram aquilo
antes dos índios chegarem. Ele chamava de Cidade dos Gigantes. Histórias assim são comuns entre os mais velhos da região. Dona Maria do Socorro, de 68 anos, benzedeira respeitada em Santarém, relata que na juventude, nos anos 70, havia um caminho conhecido pelos moradores locais que levava até as Pedras Antigas. A gente ia lá buscar água de uma nascente que brotava entre as pedras. Tinha desenhos esquisitos gravados nas rochas. Ninguém sabia o que significava. Depois fecharam tudo. Disseram que era área indígena, mas nunca vi índio morando lá. O fechamento oficial da área aconteceu em 1982, durante o regime militar. O decreto classificou um perímetro de 15 mil hectares como Zona de Segurança Nacional, sem maiores explicações. Na época, era comum o governo militar fechar áreas sob pretexto de projetos estratégicos ou questões de defesa. Muitas dessas zonas foram abertas após a redemocratização. Esta específica nunca foi. Em 1996, com o fim da ditadura já consolidado, a área foi reclassificada como terra indígena em processo de demarcação. Só que nunca houve conclusão do processo. Não há população indígena aldeada no local. Sobrevoos revelam floresta fechada, sem sinais de habitação. Oficialmente, a demarcação ainda está em andamento há 29 anos. Qualquer tentativa de entrar na área sem autorização específica resulta em detenção pela Polícia Federal sob acusação de invasão de terra indígena. Um advogado de Santarém, Dr. Raimundo Soares, tentou questionar judicialmente a legalidade dessa classificação em 2008. Ele argumentou que não havia fundamentação antropológica para considerar a área como terra indígena, já que nenhuma etnia reivindica aquele território. A FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, respondeu ao processo com um laudo técnico de 120 páginas, alegando presença histórica de povos tapajós na região. O laudo nunca foi disponibilizado integralmente ao público. Soares obteve acesso parcial ao documento por ordem judicial. Ele descobriu que o laudo era baseado em relatos históricos de cronistas do século XVII, mas não apresentava evidências arqueológicas ou antropológicas contemporâneas. Não havia registro de artefatos indígenas recentes. Não havia entrevistas com lideranças indígenas. Não havia sequer fotos da área. Era um laudo feito em gabinete, sem trabalho de campo, afirmou Soares. Ele tentou recorrer, mas desistiu em 2010 por falta de recursos financeiros. O processo foi arquivado. Agora, voltemos às pirâmides. As imagens LIDAR dos finlandeses não foram as primeiras a detectar essas estruturas. Em 2005, um mapeamento feito pela NASA, usando imagens Landsat, já havia identificado anomalias geométricas na mesma região. O projeto chamava-se Panamazônia 2 e tinha como objetivo monitorar desmatamento. As imagens eram processadas pelo INPE, em Cuiabá. Um técnico que trabalhou no projeto, Alexandre Costa, notou as formações piramidais ao analisar dados de elevação. Costa relatou a descoberta aos superiores. Foi orientado a não incluir aquela área nos relatórios públicos do projeto. Disseram que era zona militar e que não poderíamos divulgar informações sensíveis. Conta Alexandre. Ele achou estranho, mas seguiu ordens. Os dados daquela região específica foram excluídos dos mapas finais divulgados em 2006. Alexandre trabalhou no INPE até 2009. Depois saiu para a iniciativa privada.
Hoje é consultor ambiental em Brasília. Em 2023, Alexandre foi procurado por jornalistas investigativos após declarações do finlandês Heikkilä repercutirem na comunidade científica internacional. Ele confirmou que as coordenadas mencionadas por Heikkilä correspondiam exatamente à área que ele havia sido instruído a omitir 18 anos antes. Sempre soube que havia algo estranho naquilo, mas nunca imaginei que fosse pirâmides. Para nós, eram apenas anomalias topográficas que não deveríamos comentar. Essas anomalias, porém, não são simples. A elevação das 13 estruturas principais varia entre 25 e 35 metros acima do nível do terreno circundante. Parecem montanhas naturais à primeira vista. Mas a regularidade geométrica é impossível de ignorar nos dados LIDAR. As faces são planas demais. Os ângulos são precisos demais. E há algo mais perturbador. As estruturas estão alinhadas com precisão astronômica. Análises independentes feitas por astrônomos que tiveram acesso aos dados mostraram que o eixo maior das 3 pirâmides aponta para o nascente no solstício de verão. O alinhamento tem margem de erro inferior a 2 graus. Civilizações antigas ao redor do mundo construíram monumentos alinhados com eventos astronômicos. Os egípcios, os maias, os povos de Stonehenge. Todos usavam o céu como calendário e as construções tinham função cerimonial ligada aos ciclos agrícolas. Se as estruturas de Santarém são realmente pirâmides alinhadas astronomicamente, estamos falando de um nível de sofisticação cultural incompatível com a narrativa oficial sobre a Amazônia pré-colombiana. Isso implicaria conhecimento matemático avançado, engenharia complexa, organização social e hierárquica capaz de mobilizar mão de obra em larga escala e, mais importante, uma tradição cultural estável ao longo de gerações para planejar e executar tais projetos. Mas o silêncio acadêmico brasileiro sobre o tema é ensurdecedor. Procurei artigos publicados por arqueólogos brasileiros sobre as estruturas piramidais de Santarém em bases de dados científicas. Encontrei 0 resultados. Procurei menções em congressos de arqueologia nacional. 0. Procurei referências em livros didáticos de história do Brasil. 0. É como se 3 pirâmides amazônicas simplesmente não existissem no radar da ciência brasileira. Entrei em contato com 10 arqueólogos brasileiros especializados em Amazônia. Enviei as coordenadas das estruturas e pedi comentários. 3 não responderam. 4 disseram que não podiam opinar sem pesquisa de campo, mas que é improvável que sejam pirâmides. 2 admitiram conhecer as imagens, mas pediram para não serem identificados caso eu publicasse algo. Um deles disse textualmente: "Tem coisa que é melhor deixar quieta. Você não tem ideia de quantos pesquisadores perderam carreira por mexer onde não deviam." Esse arqueólogo, que chamarei de Dr. A, aceitou conversar sob condição de anonimato absoluto. Ele tem mais de 20 anos de experiência, trabalhou em sítios importantes da Amazônia e já publicou dezenas de artigos. Segundo ele, existe um consenso não escrito na comunidade arqueológica brasileira de que certas áreas não devem ser investigadas. Não é uma ordem explícita,
Mas você percebe, pelos financiamentos negados, pelas autorizações que não saem, pelos colegas que tentaram e se deram mal. Dr. A mencionou o caso de uma colega que tentou obter permissão para escavações na região do rio Trombetas, também no Pará, onde imagens de satélite mostravam estruturas circulares suspeitas. Ela protocolou o pedido no IPHAN em 2015. 2 anos depois, ainda não tinha resposta. Enquanto isso, viu seu laboratório perder verbas gradualmente. Ela desistiu do projeto e hoje trabalha com cerâmica do Nordeste. Nunca mais tocou no assunto Amazônia. Perguntei ao Dr. A se ele acredita em alguma conspiração organizada. Ele riu. Conspiração dá a ideia de um grupo secreto com reuniões e planos. Não é assim. É mais sutil. São incentivos e desincentivos. Você percebe que certos temas não trazem financiamento. Percebe que autorizações para alguns locais nunca saem. Percebe que colegas que insistem nesses temas ficam isolados academicamente. Você aprende a evitar problemas. É assim que o conhecimento é controlado, pela burocracia e pelo medo de prejudicar a própria carreira. Esse mecanismo de controle burocrático é extremamente eficaz porque não deixa rastros de censura explícita. Ninguém proíbe ninguém de pesquisar. Simplesmente, os recursos não aparecem. As autorizações não saem. Os prazos se estendem indefinidamente. O pesquisador desiste por exaustão financeira e psicológica. E a narrativa oficial permanece intocada. Mas e os fragmentos físicos que mencionei no início? Eles existem. Em 2019, durante obras de ampliação da rodovia Cuiabá-Santarém, operários encontraram peças de cerâmica a 3 metros de profundidade. As peças chamaram atenção por serem diferentes da cerâmica marajoara ou tapajônica conhecidas. Tinham símbolos geométricos gravados que não correspondiam a nenhum padrão catalogado. Um dos operários, Sr. Antônio Ferreira, guardou 3 fragmentos antes que a obra fosse paralisada. Ferreira mora em Rurópolis, pequena cidade no trajeto da rodovia. Ele mostrou os fragmentos a um padre local, que fotografou e enviou as imagens para um conhecido arqueólogo amador. As fotos circularam discretamente na internet entre entusiastas de arqueologia alternativa. Cheguei a ver uma delas. Mostrava um pedaço de cerâmica alaranjada com linhas incisas formando padrões de espirais concêntricas muito precisas. Havia também o que parecia ser uma representação estilizada de um sol ou estrela de 8 pontas. A obra foi interrompida por 3 semanas. Uma equipe da Polícia Federal esteve no local. Oficialmente, a paralisação foi justificada por achado arqueológico que requer perícia técnica. Os fragmentos coletados pelos operários foram confiscados. Ferreira relata que 2 agentes da PF foram até sua casa e solicitaram educadamente que ele entregasse as peças que havia guardado. Eles não ameaçaram, mas deixaram claro que eu poderia ter problemas se não colaborasse. Entreguei. Nunca mais soube o que aconteceu com aquilo. As obras foram retomadas após a perícia. Nenhum relatório foi divulgado publicamente sobre os achados. O trecho foi asfaltado normalmente. Hoje, caminhões passam sobre aquela área todos os dias, sem que ninguém saiba o que foi encontrado 3 metros abaixo. Tentei obter o relatório da perícia através da Lei de Acesso à Informação. Recebi resposta 6 meses depois, informando que o documento está sob sigilo por envolver informações relacionadas a patrimônio cultural sensível. Sigilo sobre fragmentos de cerâmica? Qual seria a justificativa? Patrimônio cultural sensível normalmente se refere a locais sagrados de povos indígenas ou a sítios vulneráveis a saques.
Mas cerâmica antiga encontrada em obras rodoviárias não se enquadra nessas categorias, a menos que as peças indiquem algo que desafia a narrativa oficial, a menos que os símbolos gravados apontem para influências culturais que não deveriam estar na Amazônia pré-colombiana. Existe uma teoria, discutida discretamente entre arqueólogos alternativos, de que civilizações do Mediterrâneo ou até egípcias teriam feito contato com a América do Sul milhares de anos antes de Colombo. As evidências são contestadas pela Academia Oficial, mas incluem achados polêmicos como a Pedra de Ingá na Paraíba, com inscrições que alguns alegam ser proto-canaanitas, ou múmias egípcias com traços de tabaco e coca, plantas exclusivamente americanas. Se as pirâmides de Santarém forem autênticas, e se os símbolos da cerâmica apontarem para influências transatlânticas, estaríamos diante de uma revisão radical da história das Américas. Isso explicaria o silêncio. Governos nacionais têm interesse em manter narrativas históricas que reforçam identidades nacionais. O Brasil se orgulha de uma história pré-colombiana única, desenvolvida de forma independente. Admitir influências externas antigas abalaria esse pilar identitário. Mas há outro elemento nessa equação: interesses econômicos. A região de Santarém é estratégica para o agronegócio e para projetos de infraestrutura. O Porto de Santarém é um dos maiores escoadouros de soja da Amazônia. Há planos de construção de hidrelétricas no rio Tapajós. Descobertas arqueológicas monumentais poderiam gerar embargos ambientais, turismo desordenado, pressão de ONGs internacionais. Seria um complicador econômico gigantesco. Em 2013, quando o governo federal anunciou o complexo hidrelétrico do Tapajós, surgiram protestos de ambientalistas e de povos indígenas. A principal usina, São Luís do Tapajós, teria capacidade de 8.000 megawatts, inundaria áreas de floresta e deslocaria comunidades ribeirinhas. Os estudos de impacto ambiental mencionaram a existência de sítios arqueológicos de relevância na área que seria alagada. Não entraram em detalhes. Um relatório preliminar vazado da Eletrobras, empresa responsável pelo projeto, mencionava a necessidade de resgatar patrimônio arqueológico antes do enchimento do reservatório. O documento listava 17 sítios conhecidos. Um deles estava descrito como estrutura monumental em pedra, não catalogada, requer avaliação especial. O relatório não dava coordenadas exatas, mas a descrição da localização bate com a área das supostas pirâmides. O projeto da usina foi cancelado em 2016, oficialmente por questões ambientais e por pressão de órgãos como o IBAMA e a FUNAI. Na época, se comemorou como vitória do movimento ambientalista. Mas havia um detalhe curioso. Empresas chinesas de construção haviam demonstrado interesse enorme no projeto. Haviam oferecido financiamento facilitado. O governo brasileiro, na gestão Dilma Rousseff, parecia inclinado a aprovar. O cancelamento veio abruptamente, após uma reunião fechada em Brasília, da qual participaram representantes do Ministério das Minas e Energia, da Casa Civil e, estranhamente, do Ministério da Defesa. Por que o Ministério da Defesa teria interesse em um projeto de hidrelétrica? A participação foi justificada como consulta sobre impactos em zona de fronteira, já que o Tapajós corta áreas próximas aos limites com o Pará e o Amazonas. Mas a presença foi incomum. Um assessor que participou da reunião sob anonimato relatou posteriormente que houve discussão sobre impedimentos de segurança nacional não relacionados a questões militares convencionais. Não ficou claro
o que significava. O que sabemos é que, após o cancelamento da hidrelétrica, a pressão internacional sobre a preservação daquela área específica da Amazônia diminuiu. ONGs que lideravam protestos redirecionaram esforços para outras regiões. Foi como se o objetivo tivesse sido alcançado. Alguns analistas interpretaram como vitória ambiental. Outros mais céticos suspeitam que a motivação real era impedir que obras de grande porte expusessem o que está enterrado ali. Pense bem. Se estruturas monumentais fossem descobertas em uma área programada para ser inundada, o projeto inteiro poderia ser cancelado por anos, talvez décadas. Já aconteceu em outros países. No Egito, a construção da represa de Aswan nos anos 60 exigiu o deslocamento físico de templos inteiros, como Abu Simbel, operação que custou milhões de dólares e envolveu colaboração internacional. No Brasil, um achado dessa magnitude paralisaria qualquer obra, até que estudos completos fossem realizados. Empresas de construção civil, empreiteiras, fornecedores de equipamentos, todos perderiam contratos bilionários. Políticos perderiam capital político por atrasos em obras de infraestrutura prometidas. A pressão econômica para manter o silêncio sobre descobertas arqueológicas inconvenientes é enorme. Não precisa haver uma conspiração organizada. Basta que os incentivos econômicos alinhem os interesses de múltiplos atores: empresários, políticos, burocratas. Todos ganham mantendo as pirâmides enterradas e esquecidas. Mas voltemos aos ribeirinhos, porque são eles que guardam a memória viva do que a academia prefere ignorar. Conversei por telefone com Sebastião Gomes, de 65 anos, guia turístico aposentado que trabalhou em Alter do Chão durante 30 anos. Sebastião conhece a região como poucos. Ele me contou sobre expedições que fez na juventude, nos anos 80, quando ainda era permitido circular livremente pela mata. A gente entrava pelo igarapé do Mentai, seguia umas 3 horas de canoa. Depois caminhava mais 2. Tinha uma clareira onde as árvores não cresciam direito. O chão era duro, compacto, diferente do resto da floresta. Sebastião descreveu a sensação de caminhar naquela clareira. O solo ressoava oco quando a gente batia o pé, como se tivesse espaço vazio embaixo. Meu tio, que ia comigo, disse que aquilo era sinal de construção antiga. Ele tinha aprendido com o pai dele, que era caboclo velho da região. Perguntei se Sebastião voltou ao local depois. Tentei em 95, não consegui mais achar o caminho. Disseram que a área tinha virado proteção ambiental. Depois de 2005 puseram fiscalização. Você não passa mais. Essa clareira que Sebastião descreve está a aproximadamente 42 quilômetros de Santarém, em linha reta, segundo as coordenadas que ele conseguiu me passar de memória. Cruzei essas coordenadas com os dados LIDAR dos finlandeses. A localização bate com uma das 3 estruturas piramidais identificadas. A coincidência é perturbadora. Sebastião nunca viu as imagens de satélite. Ele simplesmente me descreveu o que viu há 40 anos. E o que ele viu corresponde exatamente ao que a tecnologia moderna detectou do espaço. Há outro elemento que Sebastião mencionou: as pedras esculpidas. Na beirada da clareira, tinha blocos de pedra meio enterrados. Alguns tinham marcas, tipo símbolos. Não eram rabiscos.
Eram desenhos precisos, feitos com ferramenta. Tentamos tirar foto, mas naquela época a câmera era filme e a floresta é úmida. As fotos velaram. Perdemos tudo. Essa história das fotos perdidas é frustrante, mas comum. Antes da era digital, documentar achados na Amazônia era difícil. A umidade destruía filmes fotográficos. Equipamentos eram caros e pesados. Muitas evidências visuais simplesmente se perderam. Mas nem tudo se perdeu. Em 2007, um turista alemão chamado Klaus Richter visitou Santarém. Klaus era engenheiro civil aposentado, apaixonado por arqueologia. Ele contratou guias locais para levá-lo a áreas remotas da floresta. Um dos guias o levou até uma formação rochosa, a cerca de 30 quilômetros da cidade. Klaus fotografou extensivamente. As fotos mostram blocos de pedra com superfícies planas, encaixados uns nos outros, formando o que parece ser uma parede parcialmente desmoronada. A vegetação cobria tudo, mas era possível ver a geometria por baixo. Klaus publicou as fotos em um fórum de arqueologia alternativa na internet. As imagens geraram um debate acalorado. Céticos argumentaram que poderiam ser formações naturais. Entusiastas apontaram para o encaixe preciso entre os blocos, que seria improvável em processos geológicos naturais. Klaus tentou retornar ao local em 2009 para fazer medições mais detalhadas. Ele obteve autorização de entrada como turista, mas quando chegou a Santarém, foi informado pelos guias que a área estava interditada por ordem federal. Klaus ficou uma semana na cidade tentando obter explicações oficiais. Não conseguiu. Voltou à Alemanha frustrado. As fotos de Klaus ainda circulam na internet. Baixei os arquivos e ampliei as imagens. É possível ver em uma das pedras o que parece ser uma inscrição. Não é escrita alfabética. São símbolos geométricos. Círculos concêntricos, linhas retas paralelas. Um padrão que lembra uma espiral. Mostrei as imagens para um especialista em petróglifos brasileiros, professor titular em uma universidade federal que pediu anonimato. Essas marcações não correspondem a nenhum estilo indígena amazônico catalogado. O padrão de espirais é raro no Brasil. Aparece em alguns sítios do Nordeste, mas com traçado diferente. Isso aqui parece mais elaborado. Eu precisaria ver pessoalmente para ter certeza, mas é no mínimo intrigante. Intrigante é um eufemismo acadêmico para não sei explicar, e isso me incomoda. Esse professor já publicou mais de 50 artigos sobre petróglifos e arte rupestre. Ele conhece os padrões visuais de dezenas de culturas indígenas. Se ele diz que não reconhece o estilo, significa que estamos diante de algo fora do catálogo conhecido. Isso levanta duas possibilidades. Ou é uma cultura indígena ainda não estudada, ou as marcações têm origem externa à tradição amazônica conhecida. A hipótese de contato transoceânico pré-colombiano é explosiva. A arqueologia oficial a rejeita veementemente, com boas razões na maioria dos casos. Há uma indústria de pseudo-arqueologia que inventa conexões onde não existem, mas há também evidências genuínas que desafiam explicações convencionais. A Pedra de Ingá, na Paraíba, é um exemplo. Trata-se de um afloramento rochoso com 24 metros de comprimento, coberto de inscrições que ninguém conseguiu decifrar de forma conclusiva. Alguns pesquisadores, como o professor Gabriele Bart D'Ambrosio, da Universidade Federal de Pernambuco,
Argumentam que há semelhanças com escrita proto-canaanita do Mediterrâneo Oriental. A teoria é contestada. A maioria dos arqueólogos acredita que as inscrições de Inga são arte rupestre indígena, sem conexão com o Velho Mundo. Mas há detalhes que não se encaixam perfeitamente nessa explicação. A complexidade dos símbolos, a organização quase alfabética, a ausência de representações de animais ou cenas de caça, comuns em arte rupestre indígena, são anomalias que merecem investigação mais profunda. Mas a investigação não acontece porque o tema é considerado fringe, marginal, território de pseudocientistas. Qualquer acadêmico que toque no assunto arrisca a reputação. Esse mecanismo de autocensura é poderoso. A ciência funciona por revisão de pares, por consenso da comunidade. Se a comunidade decide que um tema é pseudociência, publicar sobre ele se torna quase impossível. Revistas científicas rejeitam artigos. Financiamentos são negados. Colegas se distanciam. O pesquisador vira pária acadêmico. Por isso, temas controversos permanecem inexplorados, não por falta de evidência, mas por medo institucional de poluir a reputação da disciplina. E as pirâmides de Santarém se enquadram perfeitamente nesse território proibido. Se forem autênticas, se forem realmente estruturas monumentais construídas por uma civilização avançada, elas forçariam a revisão completa da história da Amazônia. Isso implicaria admitir que a academia errou durante décadas ao minimizar a complexidade das sociedades pré-colombianas brasileiras. Implicaria questionar dogmas estabelecidos sobre isolamento cultural da América pré-histórica. Implicaria abrir a porta para teorias que a ciência trabalhou duro para desacreditar. Por isso, o silêncio. Por isso, as autorizações que não saem, os financiamentos que secam, as áreas que viram zonas de proteção intransponíveis. Não é necessariamente uma conspiração consciente. É um conjunto de incentivos institucionais que convergem para o mesmo resultado: manter enterrado o que é inconveniente revelar. Agora, vamos analisar um documento que poucos conhecem. Em 1976, durante o regime militar, o Serviço Nacional de Informações elaborou um relatório secreto sobre anomalias geográficas de interesse estratégico na Amazônia Legal. O documento foi desclassificado em 2018, mas nunca foi amplamente divulgado. Tive acesso a uma cópia através de um contato que trabalha no Arquivo Nacional em Brasília. O relatório tem 63 páginas e lista dezenas de locais na Amazônia considerados sensíveis por motivos variados: presença de minerais estratégicos, áreas de fronteira vulneráveis, regiões com presença de guerrilheiros nos anos 70. Na página 41, há uma entrada sobre Santarém. O texto é lacônico, como era típico de documentos do SNI. Transcrevo literalmente. Área Delta Tapajós, Amazonas. Anomalias topográficas reportadas por sobrevoo de reconhecimento em janeiro de 74. Estruturas geométricas não naturais identificadas. Recomenda-se classificação como zona de acesso restrito até avaliação completa. Possível interesse arqueológico de magnitude desconhecida. Sigilo recomendado até definição de protocolo de estudo. Leia com atenção. 1974. 51 anos atrás. Os militares já sabiam.
Eles identificaram as estruturas em sobrevoos de reconhecimento, provavelmente missões da Força Aérea Brasileira. A recomendação foi classificar como acesso restrito, e foi exatamente isso que aconteceu. A área foi fechada em 1982, 8 anos depois do relatório. O SNI sabia, o governo militar sabia, e decidiu não divulgar. Por quê? O documento menciona interesse arqueológico de magnitude desconhecida. Isso sugere que os militares perceberam a importância potencial, mas não sabiam como proceder. O regime militar tinha outras prioridades: integração da Amazônia, construção de estradas, projetos de colonização. Uma descoberta arqueológica monumental seria uma complicação. Poderia atrair atenção internacional indesejada. Poderia gerar pressão de organismos internacionais como a Unesco para a preservação de patrimônio. Poderia atrasar projetos de desenvolvimento. A solução mais simples era fechar a área e deixar o problema para o futuro. E o futuro chegou. A ditadura acabou. O Brasil se democratizou, mas a área continuou fechada. A justificativa mudou de zona de segurança nacional para terra indígena, depois para preservação ambiental. As razões mudam, mas o resultado permanece. Acesso bloqueado, pesquisa impedida, silêncio mantido. As instituições mudam de mãos, mas a política de sigilo se perpetua. Por quê? Porque os mesmos incentivos econômicos e políticos que motivaram o regime militar continuam válidos hoje. Desenvolvimento econômico, projetos de infraestrutura, investimentos estrangeiros. Tudo isso seria complicado por uma revelação arqueológica dessa magnitude. Há um paralelo histórico instrutivo. Göbekli Tepe, na Turquia. Esse sítio arqueológico mudou radicalmente nossa compreensão da pré-história humana. Trata-se de um complexo de templos monumentais construídos há 12 mil anos, antes da invenção da agricultura, antes do surgimento das primeiras cidades. Göbekli Tepe provou que sociedades de caçadores-coletores eram capazes de organização social complexa e de construção monumental, algo que a arqueologia considerava impossível. A descoberta forçou a reescrita de livros didáticos. Göbekli Tepe foi identificado nos anos 60, mas só começou a ser escavado nos anos 90. 30 anos de espera. Por quê? Falta de interesse inicial, falta de financiamento, complexidade do sítio, mas também resistência acadêmica. A descoberta desafiava paradigmas estabelecidos. Arqueólogos demoraram a levar o local a sério. Hoje, Göbekli Tepe é reconhecido como um dos sítios mais importantes do mundo. Mas isso só aconteceu porque pesquisadores persistentes insistiram, apesar do ceticismo institucional. As pirâmides de Santarém poderiam ser o Göbekli Tepe brasileiro. Poderiam reescrever a história da América do Sul. Mas para isso seria necessário acesso, financiamento, vontade política. Nenhum desses elementos está presente, e enquanto isso, a floresta continua crescendo sobre as estruturas. O tempo continua apagando evidências e testemunhas que viram as pedras com os próprios olhos, envelhecem e morrem levando suas memórias. Seu João Pereira, o pescador de Alter do Chão, tem 72 anos. Sebastião Gomes, o guia, 65. Dona Maria do Socorro, a benzedeira, 68. Essa geração
que ainda guarda a memória oral do que existia antes das áreas serem fechadas, está desaparecendo. Daqui a 10, 15 anos, não haverá mais ninguém vivo que tenha visto pessoalmente as estruturas. Restará apenas a memória escrita, os relatos de segunda mão, as fotos perdidas ou mal conservadas. E será mais fácil para os céticos negarem tudo. É uma estratégia eficaz de apagamento. Não destruir evidências diretamente, mas simplesmente esperar. Esperar que testemunhas morram, que memórias se percam, que a floresta cubra tudo novamente. Sem ação deliberada de preservação, a natureza se encarrega de ocultar o que é inconveniente. E daqui a 50 anos, quando alguém mencionar pirâmides em Santarém, soará como lenda urbana, como folclore sem base factual. Mas há resistência. Há pessoas que não querem deixar essa história morrer. Em 2021, um grupo de pesquisadores independentes, brasileiros e estrangeiros, formou uma organização não governamental chamada Projeto Tapajós Antigo. O objetivo era levantar fundos privados para uma expedição à região das supostas pirâmides. A ideia era usar drones com câmeras de alta resolução para mapear a área sem precisar entrar fisicamente, contornando as restrições oficiais. Sobrevoos civis na Amazônia são regulamentados, mas não proibidos se houver autorização da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. O grupo protocolou o pedido de autorização em março de 2021. A resposta veio em outubro do mesmo ano. Indeferido. A área sobrevoa a zona de segurança ambiental crítica. Sobrevoos não autorizados podem causar distúrbios à fauna local. A justificativa era absurda. Drones pequenos, operando a 200 metros de altitude, não causam distúrbios significativos à fauna. Aeronaves comerciais sobrevoam a Amazônia diariamente em altitudes muito menores durante pousos e decolagens. A negativa era claramente pretextual. O projeto Tapajós Antigo tentou recorrer. Argumentou que a pesquisa teria benefício científico e cultural. Ofereceu compartilhar todos os dados com instituições brasileiras. Nada funcionou. O recurso foi negado em segunda instância. Um dos coordenadores do projeto, Dr. Felipe Martins, arqueólogo formado pela UNB, Universidade de Brasília, expressou frustração em entrevista a um podcast independente. Não estamos pedindo para escavar. Não estamos pedindo para tocar em nada. Só queremos voar um drone sobre a área e tirar fotos. E nem isso nos deixam fazer. Isso só pode significar que há algo lá que não querem que vejamos. Felipe tinha razão em estar frustrado. A recusa sistemática de autorizar até mesmo observação remota é reveladora. Fotografia aérea é técnica arqueológica padrão em todo o mundo. É não invasiva, não destrutiva, não perturba nada. A única razão para proibir é que as imagens poderiam revelar algo que deve permanecer oculto. E se não há nada a esconder, por que a resistência? A lógica é simples. Se as estruturas não existem, permitir o sobrevoo provaria isso e encerraria a polêmica. Se existem e não são importantes, o mesmo. Só faz sentido proibir se existem e são importantes. O projeto Tapajós Antigo, sem autorização oficial, considerou brevemente a opção de fazer o sobrevoo clandestino. Tecnicamente, seria possível. Drones pequenos podem ser lançados de pontos remotos, voar autonomamente seguindo coordenadas programadas, fotografar e retornar sem que ninguém perceba. Mas os coordenadores decidiram não arriscar.
Sobrevoo não autorizado é crime federal. Poderia resultar em prisão, multas pesadas, apreensão de equipamentos e destruiria qualquer credibilidade científica do projeto. Então desistiram. O projeto Tapajós Antigo foi dissolvido em 2023 por falta de recursos e de perspectivas de avanço. Mas um dos membros do grupo, um geólogo chamado Bruno Azevedo, não desistiu completamente. Bruno tem 38 anos, trabalha em uma empresa de mineração e nas horas vagas é apaixonado por arqueologia. Ele começou a estudar imagens de satélite comerciais disponíveis publicamente, como as do Google Earth. Essas imagens têm resolução menor que LiDAR, mas ainda assim permitem identificar anomalias topográficas. Bruno passou meses analisando a região de Santarém, pixel por pixel, procurando padrões. E encontrou. Em imagens capturadas em 2019, antes que a vegetação crescesse demais após uma pequena queimada controlada na área, é possível distinguir contornos geométricos. Bruno marcou as coordenadas e compartilhou em fóruns online de arqueologia alternativa. As imagens viralizaram rapidamente entre entusiastas. Mostrei as marcações do Bruno para um especialista em sensoriamento remoto, professor da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, que também pediu anonimato. Sim, há algo ali. A regularidade dos contornos não parece natural. Pode ser terraplanagem antiga, pode ser estrutura coberta por vegetação. É impossível dizer com certeza sem dados de campo, mas vale investigação. Vale investigação. Essa frase resume tudo. Há evidências suficientes para justificar pesquisa séria, mas a pesquisa não acontece. E quanto mais tempo passa, mais as evidências se degradam. A floresta cresce rápido na Amazônia. Estruturas expostas há 10 anos podem estar completamente cobertas hoje. Pedras esculpidas se cobrem de musgo, de trepadeiras, ficam indistinguíveis de formações naturais. A janela de oportunidade para documentar essas estruturas está se fechando. E há outro risco: destruição deliberada ou acidental. A expansão do agronegócio na Amazônia é implacável. Desmatamento ilegal atinge até áreas supostamente protegidas. Se fazendeiros invadirem a região das pirâmides, podem destruir sítios arqueológicos sem sequer perceber. Foi o que aconteceu com o geoglifo de Crixá, no Acre, em 2022. Aquela estrutura milenar foi parcialmente destruída por máquinas agrícolas. Quando autoridades chegaram, o dano estava feito. O caso de Crixá gerou indignação entre arqueólogos, mas também expôs a fragilidade da proteção oficial. Áreas classificadas como protegidas existem apenas no papel. Na prática, não há fiscalização adequada. O IBAMA e a Polícia Federal não têm recursos para monitorar milhões de hectares de floresta. Invasões acontecem diariamente. Madeireiros entram, retiram árvores valiosas e desaparecem. Garimpeiros poluem rios com mercúrio. Fazendeiros queimam mata para abrir pasto. E sítios arqueológicos são destruídos no processo, muitas vezes sem que ninguém saiba que existiam. As pirâmides de Santarém correm o mesmo risco. Se a área não for estudada logo, pode ser tarde demais. Mas o acesso continua bloqueado. É um paradoxo cruel. A proteção oficial impede pesquisa, mas não impede destruição ilegal. Criminosos não pedem autorização. Cientistas, sim. Resultado: os criminosos entram. Os cientistas ficam de fora e o patrimônio se perde.
Há uma solução possível: pressão internacional. Se organismos como a Unesco forem alertados para a existência das estruturas, poderiam pressionar o governo brasileiro a permitir pesquisa e proteção adequada. Sítios declarados Património da Humanidade recebem atenção global, financiamento internacional, status que dificulta a ocultação ou negligência. Mas para a Unesco agir, é necessário que o governo brasileiro faça a indicação oficial. E o governo não tem interesse em chamar atenção para Santarém. Ativistas têm tentado contornar isso. Em 2024, uma petição online foi criada pedindo que a Unesco investigue independentemente as alegações sobre as pirâmides. A petição coletou 23 mil assinaturas. Foi enviada ao escritório da Unesco no Brasil. A resposta foi diplomática. A Unesco agradece o interesse público em patrimônio cultural. Qualquer investigação em território brasileiro requer colaboração com autoridades nacionais competentes. Estamos em diálogo com o governo brasileiro sobre o tema. Tradução: não vamos fazer nada sem que o governo brasileiro autorize. E o governo brasileiro não vai autorizar. Então estamos em um impasse. As evidências existem: imagens de satélite, relatos de testemunhas, documentos históricos, fragmentos físicos confiscados, mas nenhuma instituição com poder e recursos está disposta a investigar a fundo. Pesquisadores independentes são bloqueados. Acadêmicos têm medo de prejudicar carreiras. O governo mantém silêncio. E as pirâmides, se é que existem, permanecem escondidas sob a floresta, esperando. Mas e se estou errado? E se as estruturas não são pirâmides, mas apenas formações naturais que parecem artificiais nas imagens? Vamos considerar essa possibilidade honestamente. A natureza é capaz de criar geometrias surpreendentemente regulares. Hexágonos da calçada dos gigantes na Irlanda, por exemplo, são formações de basalto perfeitamente geométricas, totalmente naturais. Talvez as anomalias de Santarém sejam algo parecido. Mas há problemas com essa explicação. Primeiro, a região de Santarém não tem geologia propícia a formações de basalto colunar ou estruturas vulcânicas regulares. O solo é predominantemente sedimentar, composto de argilas e areias depositadas ao longo de milhões de anos. Formações geométricas precisas são extremamente raras nesse tipo de geologia. Segundo, temos os relatos de testemunhas que viram blocos de pedra cortada, encaixados, com inscrições. Formações naturais não têm inscrições. Terceiro, o alinhamento astronômico das estruturas. Natureza não cria alinhamentos com eventos solares. Isso requer planejamento intencional, observação cuidadosa do céu ao longo de anos, cálculos para determinar ângulos precisos. É evidência inconfundível de ação humana deliberada. Claro, os dados de alinhamento vêm de análises independentes, não de pesquisa oficial. Podem ter margem de erro, mas vários pesquisadores chegaram à mesma conclusão analisando os dados LIDAR. A probabilidade de todos estarem errados é baixa. Quarto, o documento do SNI de 1976. Os militares não classificariam uma área como sensível por causa de formações geológicas naturais. Eles viram algo que consideraram significativo o suficiente para recomendar sigilo. Militares não se impressionam facilmente. Se acharam que valia a pena fechar a área, é porque havia algo lá. Quinto, a
A resistência burocrática sistemática. Se não houvesse nada a esconder, por que dificultar tanto o acesso? Por que negar autorizações repetidamente? Por que confiscar fragmentos de cerâmica e classificá-los como sigilosos? Cada uma dessas ações, isoladamente, poderia ter explicação burocrática banal, mas o padrão consistente ao longo de décadas aponta para a política deliberada de ocultação. Então, sim, é possível que eu esteja errado. É possível que não haja pirâmides. Mas a preponderância das evidências sugere que há algo significativo naquela área. E a única forma de saber com certeza seria permitir pesquisa aberta, transparente, com participação de instituições respeitadas, publicação de resultados em revistas científicas revisadas por pares. Exatamente o que não está sendo permitido. E isso nos leva à pergunta central. Se você estivesse no controle e quisesse ocultar uma descoberta arqueológica monumental, como faria? Você não destruiria as evidências porque isso deixaria rastros, geraria suspeitas. Você simplesmente impediria que alguém as estudasse. Classificaria a área como protegida por algum motivo plausível, ambiental, indígena, segurança nacional. Negaria autorizações de pesquisa usando justificativas burocráticas que soam razoáveis individualmente. Deixaria o tempo fazer o trabalho de apagar memórias e cobrir estruturas. E se alguém insistisse, você questionaria a credibilidade, associaria o tema à pseudociência, isolaria os pesquisadores academicamente. É exatamente o que estamos vendo. E o mais perturbador é que esse tipo de ocultação não requer conspiração centralizada. Requer apenas incentivos alinhados. Políticos que querem desenvolvimento econômico sem complicações. Empresários que querem lucros sem atrasos. Burocratas que querem evitar problemas. Acadêmicos que querem preservar reputação. Cada um age por motivos próprios, mas o resultado coletivo é silêncio e ocultação. Agora deixe-me falar de algo que poucos mencionam: o aspecto espiritual. Para muitos brasileiros, especialmente os mais velhos, especialmente os que têm fé, há uma dimensão além da política e da economia. Há forças espirituais em jogo. A Amazônia sempre foi vista como lugar de mistério, de energias antigas, de presença espiritual intensa. Ribeirinhos contam histórias de luzes na floresta, de sons inexplicáveis, de sensações de presença. Benzedeiras falam de lugares onde a espiritualidade é mais forte. Dona Maria do Socorro, a benzedeira de Santarém, me disse algo que ficou gravado. Aquelas pedras antigas não eram só construção. Era um lugar sagrado. Os antigos sabiam coisas que esquecemos. Sabiam como conectar com o espiritual, através da pedra, da terra, do céu. Quando fecharam a área, não foi só para esconder história, foi para esconder conhecimento. Conhecimento de como o mundo realmente funciona, de como as forças invisíveis agem. Esse conhecimento é perigoso para quem quer controlar, porque quem conhece a verdade espiritual não se deixa manipular fácil. Pode soar místico demais para alguns, mas pense, e se ela estiver certa, em essência? E se as pirâmides de Santarém forem mais do que arqueologia? E se representarem conhecimento perdido sobre astronomia, sobre ciclos naturais, sobre conexões entre terra e céu, que civilizações antigas compreendiam melhor que nós? Não precisa ser sobrenatural. Pode ser simplesmente conhecimento científico avançado que se perdeu quando essas civilizações desapareceram. Stonehenge, por exemplo, era observatório astronômico,
As pirâmides de Gizé estão alinhadas com a constelação de Ódrion. Machu Picchu tem pedra do Intihuatana, relógio solar preciso. Civilizações antigas usavam monumentos para marcar eventos celestes, para orientar a agricultura, para compreender o cosmos. Elas não tinham telescópios ou computadores, mas tinham tempo, paciência e observação cuidadosa ao longo de gerações. Acumularam conhecimento astronômico impressionante. Se as pirâmides de Santarém forem autênticas e alinhadas astronomicamente, elas representam esse mesmo tipo de conhecimento. Conhecimento que poderia nos ensinar sobre como nossos ancestrais entendiam o mundo, sobre quais práticas culturais permitiam sociedades funcionarem sem tecnologia moderna, sobre sustentabilidade, sobre relação com a natureza, sobre organização social. Lições que são mais relevantes hoje do que nunca, com crise climática e esgotamento de recursos. Mas esse conhecimento permanece enterrado. E talvez seja isso que mais incomoda os que querem mantê-lo oculto. Não são as pedras em si. São as perguntas que elas levantariam. Perguntas sobre o que mais não sabemos. Sobre quantas outras civilizações avançadas existiram e desapareceram sem deixar registro escrito. Sobre se a história humana é linear, progresso constante da caverna à modernidade, ou se é cíclica, com civilizações que sobem, alcançam sofisticação e depois desaparecem. A narrativa oficial prefere linearidade. Prefere que a história comece com sumérios e egípcios, avance para gregos e romanos, chegue ao renascimento europeu e finalmente à modernidade ocidental. Nessa narrativa, a América pré-colombiana é nota de rodapé. Interessante, mas primitiva comparada às grandes civilizações do Velho Mundo. Admitir que havia pirâmides na Amazônia, engenharia avançada, astronomia precisa, abala essa narrativa eurocêntrica. E para o Brasil especificamente, a questão de identidade nacional. O país se construiu sobre a ideia de que a civilização chegou com os portugueses em 1500. Os índios eram vistos como selvagens que precisavam ser catequizados e civilizados. Essa narrativa justificou séculos de colonização, de exploração, de genocídio indígena. Admitir agora que civilizações indígenas brasileiras eram avançadas, construíam monumentos, tinham conhecimento astronômico, forçaria a reavaliação histórica dolorosa. Teria que se reconhecer que o que foi destruído não era primitivismo, mas civilização complexa. Que os povos originários tinham contribuições científicas e culturais valiosas. Que o Brasil perdeu mais do que ganhou com a colonização, em termos de conhecimento. Essas são verdades difíceis para uma nação construída sobre mito fundacional de descobrimento e civilização trazida de fora. Por isso, o silêncio sobre Santarém é também silêncio sobre identidade brasileira. É manter viva a narrativa confortável onde o Brasil moderno é herdeiro da civilização europeia, não destruidor de civilizações indígenas. É evitar confronto com o passado violento. É escolher amnésia conveniente em vez de memória dolorosa, mas verdadeira. Mas a verdade tem jeito de vir à tona. Não importa quanto tempo leve. Göbekli Tepe ficou enterrado 12.000 anos. Foi descoberto. As linhas de Nazca ficaram invisíveis até que aviões sobrevoaram o deserto peruano. Foram descobertas. Angkor Wat foi engolido pela selva cambojana. Foi redescoberto.
A história mostra que civilizações perdidas eventualmente ressurgem. A floresta amazônica cobre segredos, mas tecnologia moderna está penetrando essa cobertura. LIDAR, satélites de alta resolução, drones, inteligência artificial para análise de imagens. As ferramentas para revelar o que está escondido estão ficando melhores e mais acessíveis. Daqui a 10 anos, 20 anos, talvez a tecnologia torne impossível manter o segredo. Talvez satélites privados fora do controle de governos mapeiem a Amazônia inteira com resolução suficiente para identificar cada estrutura enterrada. Talvez empresários bilionários interessados em arqueologia, como Elon Musk em espaço, financiem expedições clandestinas que exponham tudo. Talvez a próxima geração de arqueólogos brasileiros, menos intimidada por tabus acadêmicos, decida investigar sem pedir permissão. A verdade é psychiatrist. Ela pode esperar. As pirâmides, se existem, esperaram 1000 anos, 2000 anos, talvez mais. Podem esperar mais algumas décadas. Mas cada ano que passa, alguém novo descobre as evidências, compartilha online, planta semente de dúvida e curiosidade. A informação se espalha, a censura fica mais difícil na era digital. E quanto mais tentam esconder, mais as pessoas querem saber. Você que está lendo ou ouvindo isso agora, faz parte dessa cadeia. Você aprendeu algo que poucos brasileiros sabem. Aprendeu sobre as anomalias de Santarém, sobre os pesquisadores silenciados, sobre os ribeirinhos que viram as estruturas, sobre os documentos militares, sobre as imagens de satélite. Você tem uma escolha: ignorar e esquecer, ou compartilhar e investigar. Falar com amigos, procurar mais informações, cobrar transparência de autoridades. Se milhares fizerem isso, se dezenas de milhares exigirem respostas, fica mais difícil manter o silêncio. Políticos respondem à pressão pública, mídia responde a interesse popular, academia responde à demanda social. Nada muda sem que pessoas comuns decidam que mudança é necessária. E mudança começa com conhecimento, com recusa de aceitar narrativas oficiais sem questionamento, com coragem de fazer perguntas incômodas. as pirâmides de Santarém são teste. Teste de se somos capazes de buscar verdade mesmo quando inconveniente. Teste de se valorizamos conhecimento mais do que conforto. Teste de se queremos realmente conhecer nossa história ou preferimos versão sanitizada que nos ensinaram na escola. A resposta de cada um define que tipo de sociedade seremos. Uma que enterra verdades desconfortáveis ou uma que as enfrenta com coragem. E talvez, apenas talvez, quando finalmente permitirem que as pirâmides sejam estudadas, quando arqueólogos escavarem aquelas estruturas, limparem as pedras, decifrarem as inscrições, descobriremos algo que mudará para sempre como vemos nosso lugar no mundo. Descobriremos que nossos ancestrais, aqui mesmo na Amazônia brasileira, eram mais sábios, mais avançados, mais conectados com o cosmos do que jamais imaginamos. E teremos que nos perguntar: quanto mais perdemos? Quanto mais ainda está enterrado, esperando? As respostas estão lá, sob a terra úmida e vermelha do Pará.
sob as raízes de árvores centenárias, sob camadas de tempo e esquecimento, esperando, sempre esperando. A pergunta é: teremos coragem de desenterrá-las?